espaço super acolhedor. Tô muito feliz, tô ansiosa, mas não tô nervosa. Dia 20/10/2025, meu primeiro atendimento, só eu e Deus sabe o quanto eu esperei por esse momento, então não podia deixar de registrar. Muito feliz. Agora são 17h30, eu acabei de chegar em casa, só fiz tomar banho. Assim que eu terminei o meu atendimento, eu fui direto almoçar. Logo em seguida, eu fui para um curso de extensão que eu estou fazendo. O curso é de Agente de Transformação Social. Vai falar sobre formação de grupos, criação do vínculo entre os grupos. É um curso muito interessante, dialoga muito com a psicologia social. Eu estou conseguindo me envolver em muitas coisas para além das matérias. Era uma das minhas metas, conseguir me integrar mais em outras coisas, viver a universidade de fato, que muitas vezes a gente não consegue, seja pelo cansaço, né, pelas demandas da vida. Essa é a minha segunda graduação. Então, além do meu trabalho, eu também estava muito exausta mentalmente. Então, não estava conseguindo me envolver em muitas coisas. Mas voltando para o atendimento. Foi muito bom, eu estou muito feliz. Eu achei que eu ia ficar mais nervosa, mas eu fiquei tranquila. É óbvio, muito ansiosa em alguns momentos, assim, tipo, aquele friozinho na barriga, mas, no geral, eu acho que eu fui bem. Só no final da sessão, no final do atendimento, a minha segurança foi pro lixo, porque eu já comecei a catastrofizar, pensar um monte de teorias, questionar por tudo que eu falei, todas as intervenções que eu fiz, será que eu fiz certo? Será que não gostou de mim? Será que vai voltar no próximo atendimento? E aí depois eu falei, não vou entrar nessa, não vou ficar pensando nesse monte de coisa, porque pode não ser nada disso. E aí consegui ficar mais tranquila. Creio que deu tudo certo para um primeiro atendimento. Eu vou saber, vou ter mais certeza sobre as coisas que eu fiz, falei na supervisão de quinta-feira. De forma geral, esse atendimento ele foi muito significativo para mim. Não só por eu conseguir conciliar a teoria e a prática, né? Acho que quando você está no curso de humanas, você sente falta disso, né? Pelo menos eu sinto, de você colocar em prática aquilo ali que você está lendo. E mas não só por isso. É como se eu estivesse dizendo para mim, né, nós conseguimos, sabe? Teve muitos momentos durante essa trajetória do curso até aqui que eu me questionei várias vezes se eu ia conseguir, eu duvidei várias vezes do meu próprio processo. Então, é um marco muito importante para mim, né? Mas aí é isso, agora eu vou sentar ali e maratonar meus textos, estudar, porque quarta-feira eu tenho prova de testes psicológicos, né? E eu só sei que nada sei, então eu preciso maratonar mesmo. E aí, como meu objetivo é gravar ao longo da semana, na quinta eu pretendo falar um pouquinho também sobre a supervisão. Esse semestre eu tô em várias matérias que é só parte prática. Então, dia de terça, por exemplo, eu tenho uma matéria que é pra aplicar testes, corrigir esses testes, né, montar relatório. Eu não tive aula, só que eu não fiz isso, eu não fui fazer a parte prática do componente. Eu aproveitei esse momento vago pra poder estudar pra prova de quarta-feira, que é sobre testes psicológicos. Então, basicamente, a minha terça-feira foi toda fazendo isso. Componentes que apareceram ali naquela roda de. Ontem foi a minha primeira supervisão e foi incrível poder falar sobre o caso e ouvir, né, da supervisora tanto hipóteses sobre o caso, as opiniões dela sobre o meu atendimento. Foi maravilhoso. Enquanto eu repetia
tanto as coisas que eu falei quanto o que eu ouvi, eu consegui perceber muitas coisas que eu não tinha percebido lá no atendimento. Eu achei que esse processo foi muito rico. Ela também me trouxe muitas validações. Eu tinha comentado com vocês que depois que eu terminei a sessão, eu comecei a pensar sobre as coisas que eu falei, me questionar se eu tinha feito certo. E aí eu tava sentindo que eu tava precisando dessa validação, sabe? De alguém que ouvisse as coisas que eu falei e fiz e me dissesse se eu tô indo pelo caminho correto. E aí depois dessa supervisão, eu fui direto pra minha sessão de terapia e casou direitinho, porque eu tava compartilhando com a minha psicóloga sobre esse meu processo de atendimento, né? Falando com ela que essa semana eu fiquei muito reflexiva sobre o fato de que eu nunca me senti pronta para fazer absolutamente nada na vida. Eu sempre começo as coisas porque eu preciso fazer, mas não porque eu comecei porque eu me senti segura, eu me senti pronta. E eu acho que isso vem muito do meu perfeccionismo. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista com tudo que eu faço. Já cheguei a desistir de muitas coisas por não me sentir pronta, e com esse atendimento não foi diferente. Eu conversei com uma amiga, né, tava falando com ela sobre como eu queria começar a atender logo, e aí ela falou que ia verificar com a supervisora dela se tinha possibilidade de eu atender nesse mesmo lugar que ela tá atendendo. Eu fiquei muito animada, só que eu acho que eu nem tinha pensado assim, na possibilidade de concretizar. E aí, quando ela me falou, minha supervisora quer fazer uma entrevista com você, eu gelei. E aí eu lembro que eu comentei com a amiga que tava comigo na hora, eu falei, eu não vou, que eu não tô pronta pra isso. Eu ainda preciso estudar mais, eu preciso saber mais. Eu acho que isso é bom, né? Isso é positivo, porque a gente não pode achar que a gente sabe o suficiente pra... Principalmente em um atendimento de psicologia, né? Eu sei tudo, eu sei o suficiente, né? Eu acho que não vai existir isso, esse momento. É óbvio que você precisa estudar, você precisa ter passado por um processo, mas nesse caso eu passei por esse processo. Eu peguei muitas matérias, eu fiz muitos outros projetos, eu já tô no 7º semestre, então eu tenho capacidade de estar nesse lugar, mas fui com uma voz na minha cabeça dizendo que eu preciso, não, depois que eu pegar tal matéria, não, depois que eu fizer tal e tal coisa. Não vai ter um momento que a gente vai se sentir pronta pra fazer as coisas, principalmente coisas que nunca fizemos na vida. E não existe um saber suficiente sobre o outro, sobre a técnica. Pra eu me sentir segura, eu preciso começar a atender. Eu fiz esse primeiro atendimento, eu saí da sessão pensando assim, ainda bem que eu comecei. Ainda bem que eu não me deixei paralisar. Eu fiquei sentindo assim, eu nasci pra isso, sabe? Eu acho que não tem sensação melhor desse mundo do que você terminar de fazer algo e ainda que você saiba que aquilo que você fez não foi perfeito, mas você dizer, eu nasci pra isso. Eu gostei muito de fazer isso, isso aqui foi incrível. E eu desejo pra todo mundo essa sensação, sabe? Uma sensação incrível. Uma sensação que eu nunca tinha sentido em nada da minha vida, em nada que eu tenha feito até aqui. E eu coloquei essa frase do Freud porque eu acho ela muito interessante, né? Eu li ela algumas semanas atrás e eu falei, nossa, faz muito sentido, que é, poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. E eu fico, caramba, é isso, sabe? Quando a gente coloca o peso nas coisas de que a gente precisa ser muito bom, aquilo ali rouba o prazer, a leveza do próprio processo de aprender, faz com que a gente não aproveite, não viva experiências incríveis. Eu fiquei pensando na quantidade de coisas que eu já deixei de fazer na vida por não me sentir pronta pra fazer ou não me sentir boa o suficiente, boa o bastante. E aí eu tava falando pra ela, né, pra minha psicóloga, sobre a minha incapacidade de ser ruim nas coisas, de aceitar, né, eu sou ruim nas coisas, em muitas coisas, mas de aceitar, de me permitir ser ruim nas coisas, de ser mediana. Tem muitas coisas que a gente vai começar a fazer na vida e que não vai dar certo, que a gente não vai ser muito bom naquilo mesmo. Além de você não ser boa, aquilo não te dá prazer fazendo, e aí você poder desistir, sabe, e começar a fazer outras coisas. Eu tô indo para uma instituição de jovens, a gente vai desenvolver o trabalho de uma matéria lá, a parte prática da matéria, né?
que é PIT, Projeto Integrado de Trabalho. Esse semestre é um pré-estágio, essa matéria. Ela vai falar sobre promoção, prevenção de saúde e redução de danos. Aí a gente tem que escolher um desses temas, né, para desenvolver um projeto. E aí eu e meu grupo vamos estar desenvolvendo esse projeto com jovens em situação de vulnerabilidade e a gente vai estar falando sobre educação sexual. Aí eu tô muito empolgada. A gente separou umas dinâmicas ontem para fazer com eles. E hoje é só a apresentação. A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente está pensando em fazer, sobre os temas que a gente está pensando em abordar e saber deles, né? Sobre esse tema, o que eles gostariam de ouvir, como eles gostariam que a gente trouxesse, quais dinâmicas. Aí a gente tem esse encontro com eles. Na próxima a gente tem uma supervisão. E aí depois a gente vai criar o cronograma de toda a intervenção. Aí tem sido muito interessante, muito rico esse processo de criar conjuntamente algo voltado para a promoção de saúde, com um tema que eu acho super interessante, né, que é educação sexual e prevenção da gravidez na adolescência. Aí é isso, vou correr agora que eu já tô bem atrasada.